Bom, prova 2, correção. Então, tem a parte 1, que são as questões de múltipla escolha. Questão 1. A gente tem y de R é um intervalo derivável e zero pertence a I, e a gente sabe que y' de zero é igual a π e seno de y de x mais 3x y de x igual a zero para todo x e i. E a pergunta é: quem é y' de zero? Maneira complicada, talvez, seria você tirar o valor de y nessa expressão, em função de x, que pode ser meio difícil, né? Você tentar tirar o valor de y em função de x para derivar. Maneira mais simples Ô, meu amigo, eu tenho que trabalhar essa hora, eu estou dando aula ali. Pequena pausa, tinha um cara com a serra ligado aqui do lado. Então, retomando, você tem esses dados aqui, a gente quer y' de zero. Maneira complicada seria tentar tirar o valor de y aqui. A maneira mais simples seria você dizer, bom, isso aqui não deixa de ser uma função de x. Para cada x eu substituo isso aqui. Eu posso dizer assim, ó, pego f de x igual a seno de y de x mais 3x y de x. Eu não sei quem é y, mas eu sei que a f em função de x, y de x é dada assim. E derivar isso aqui. Então eu pego, faço f' de x, derivo isso como função de x. Então, y é uma função de x. Então, a derivada disso vai ser derivada, regra da cadeia. É cosseno seno de alguma coisa. Então, derivada é cosseno de y de x, y' de x. Isso daqui é um produto. Então, 3 derivada de x, que é 1, y de x, mais 3x, y' de x. Então, eu quero y' de zero. Eu tenho que substituir zero aqui. Acontece que isso daqui é sempre igual a zero. Oi. Desculpa, aqui é y de zero. Esse dado do... Copiei errado aqui. Em vez de copiar o 1 daqui, eu copiei o A. Tá? Então, tá? Eu sei que essa função daqui é zero para todo x. Logo, a derivada dela é zero.
Dá todo x. Então, eu posso substituir nessa igualdade aqui, eu vou ter, faço x igual a zero, já que eu quero y' de zero, faço x igual a zero, cosseno de y de zero, y' de zero, mais 3, y de zero, mais 3 vezes zero, y' de zero, é igual a zero. Esse aqui já foi, né? Y de zero é π. Então, isso aqui é cosseno π vezes y' de zero, mais 3π, igual a zero. Cosseno π é menos 1. Então, menos y' de zero, mais 3π, igual a zero. Então, y' de zero é igual a 3π. A gente chama isso de derivar implicitamente. Às vezes você tem, vamos dizer, você quer trabalhar com uma certa função desconhecida, mas você sabe que ela satisfaz uma certa relação. Significa que tem uma coisa tipo envolvendo ela e a variável igual a uma constante. Então, você faz essa coisa aqui. Tipo, por exemplo, é muito comum isso acontecer com duas funções desconhecidas. Porque, vamos dizer, imagina que você está descrevendo uma certa curva no plano. E aí, aqui, você tem uma curva que satisfaz uma certa relação, vamos dizer aqui, x2, b2x2 mais a2y2 igual a a2b2. De onde eu tirei isso? É a equação de uma elipse com o sistema de coordenadas assim. Aí, na verdade, você está interessado numa partícula que está se movendo aqui, ela tem x de t, y de t. Você pode dizer, então meu x de t, se eu jogar aqui e o y de t jogar aqui, isso tem que satisfazer essa relação. Então aqui você vai ter A2 x de t ao quadrado mais B2 y de t ao quadrado igual a uma constante, que no caso aqui é A2B2. Então, se você derivar isso aqui, dá zero. Então, você vai ter alguma informação, você não vai ter as derivadas, mas você vai ter alguma informação sobre as derivadas derivando isso aqui. Nesse caso, a gente, vamos dizer, se a gente olhar para cá, ó, a gente não tem exatamente a derivada, né? Para que dessa coisa aqui, né? A gente pode pegar o y', né? Botar cosseno y de x mais 3x y' de x mais 3 y de x igual a zero. Então, na verdade, você tem uma relação agora entre y e y. Se num certo ponto você conhece o valor de y, né? Se para um certo x você tem o valor de y, então você tem o valor disso aqui, e você tem o valor disso aqui, aí você tem o y'. Você precisa ter o valor de y para poder achar o y'. Não deixa de ser... às vezes é bom, porque, vamos dizer, às vezes você diz, não, mas eu sei que essa minha função, no certo x, ela tem esse valor y. Aí eu tenho a derivada. Mas o macete aqui é olhar isso aqui como uma função de x
que é constante, então a derivada é zero, você deriva isso aqui. Questão 2. Questão 2. FG deriváveis. E a gente sabe que F de G de X é igual a seno de πx. Então, eu conheço a composta, mas não conheço as funções. Na verdade, isso é um exercício de regra da cadeia. Criado aqui meio como um exercício. Tá? De certa forma, é a diferença entre um exercício e um problema. O exercício é uma coisa meio sem sentido que você faz para ver se você sabe lidar com uma situaçãozinha. Então, a gente quer G' de 2. Bom, se a gente derivar isso aqui, a gente vai ter F' de G x vezes G' de x, é a derivada disso, é igual a derivada disso, que é o cosseno de πx vezes π. Então, agora a gente sabe que G de 2 é 3, é um dado do problema, né? E que F' de 3 é menos raiz de 2. Então, a gente tem aqui que... bom, e como x é 2, x igual a 2, x igual a 2, 2π, cosseno de 2π, é 1. Então, ele tem menos raiz de 2, G' de 2, é igual a π. Então, G' de 2 é igual a menos π sobre raiz de 2, que também é conhecido como menos π raiz de 2 sobre 2. A letra C. Então, um exercício. Assim. Tá legal? A questão 3 já é menos um exercício, mas é um probleminha, né? E quer dizer, você olha o polinômio em x é igual a x3 menos 3ax mais 2. E a gente quer, vamos ver, as perguntas são para que valor, vamos dizer, de certa forma, saber se isso pode ser sempre crescente e saber as condições para que esse negócio tenha 3 soluções reais distintas, né? F de x igual a 0. Então, vamos olhar para isso aqui. Né? Uma coisa a gente sabe, né? Independente de quem é o A, esse negócio vem de menos infinito e vai para mais infinito. E quem manda aqui no infinito é esse cara daqui. Então, pode ser uma coisa assim, ou pode ser uma coisa assim, mas também pode ser variantes disso, né? Uma coisa
assim, ou... Bom, pode ser também uma coisa... Tem uma outra, vamos dizer, pode subir e voltar a tangente, mas quer dizer, são casos em que você tem uma, duas ou três raízes. Zero raiz não pode ter. Esse caso branco é o caso em que a f é sempre crescente. Então, vamos olhar aqui para a derivada. Né? F' de x igual a 3x2 menos 3a. Bom, dependendo do A, essa derivada vai se anular. Vamos dizer, vai se anular duas vezes. Se a derivada se anular duas vezes, significa que a função subiu e desceu. Então, ela não é crescente. Como eu não sei nada sobre o A, eu não posso dizer que essa função aqui vai ser sempre crescente. Ela vai ser sempre crescente se esse negócio aqui for sempre positivo. O que significará assim, o A igual a zero ainda dá, né? Porque aí você vai ter uma coisa x3 mais 2, vai ter uma... Se o A for zero, você vai ter uma coisa assim, né? É porque A igual a zero, você tem y igual a x3, tem um gráfico assim. Quando você soma 2, é assim, mas vai ser sempre crescente. Então, e A menor que zero, essa derivada aqui seria sempre positiva, então a derivada nem se anularia. Seria esse negócio aqui. Mas está descartada a possibilidade de f ser sempre crescente. Então, vamos olhar para as raízes. Né? Bom, a nossa questão é saber se esse negócio daqui tem raízes reais ou não, primeira coisa. Então, f' de x sempre é maior que zero se A for menor que zero. É claro isso? Sabe por que você tem 3x2? Se o A for menor que zero, 3x2 só se anula em zero. Com A negativo, isso aqui fica positivo, então essa derivada fica sempre maior que zero. Isso aqui para todo x. Né? Se f' de x igual a zero vai ser 6 somente se x igual a zero, se A for igual a zero. Repara que nós estamos querendo agora saber, a pergunta é para que valores de A f tem 3 raízes reais É como se você dissesse, eu tenho esse parâmetro A, se você jogar, não sei se fizeram isso, você pode jogar esse negócio no software com o parâmetro A e ficar mexendo no A. Ou você programa, ou você joga no software, né? Em que você tem esse parâmetro A, e aí você mexe no A e você vê. Você sabe, ó, você vai mexer no A, e o que vai acontecer? Ó? Se A for menor que zero, você vai ter esse perfil aqui, branco. Aí, quando A é igual a zero, você vai ter um perfil assim. Tá? Com esse ponto daqui vai ser zero. Zero e 2. Né? Com A igual a zero, você tem x3 mais 2. Então, vai ser uma coisa assim.
E agora, quando o A passar de 0, deve começar a aparecer esse perfil colorido aqui, amarelo, azul. Então, quer dizer, se A maior que 0, você vai ter F' se anula, o que? Isso aqui vai ser 3 vezes x2 menos A, que se anula em A e menos A. Mas se você não quiser fazer, você pode fatorar assim, né? 3x menos A, x mais A, se anula em A e menos A. Se anula em mais ou menos A. Esses dois casos aqui dizem que F é crescente. Tá? Nesse aqui a derivada é sempre positiva. No segundo a derivada vem positiva, se anula, mas continua depois positiva. Então ela também é crescente. Então esses casos estão descartados. Né? Me interessa aqui esse caso aqui. Então agora eu preciso olhar para ter 3 raízes. Ó. Eu tenho esse perfil aqui. O que eu quero é o seguinte, esse cara daqui é o menos A. A é maior que 0. E esse cara daqui é o A. Então eu preciso, para ter 3 raízes distintas, 3 raízes distintas, elas são, imagina assim, 3 raízes que entram assim, todas bonitas de colar, tal, vestido longo, são muito distintas. Né? Para ter 3 raízes distintas, eu vou precisar que aqui eu esteja no positivo e aqui no negativo. Né? Isso aqui maior que 0, isso aqui menor que 0. Tá? Porque aí, para chegar aqui, eu tenho que subir, passo no 0 aqui. Para descer daqui até aqui, eu tenho que passar em outro 0. E para ir para o infinito, eu tenho que achar outro 0 aqui. Tá? Então, para ter 3 raízes distintas, f de menos A maior que 0 e f de A menor que 0. Então, a gente joga faz a conta, né? F. Então, lembrando aqui, A é maior que 0. F de A é igual a A3 menos 3A2 mais 2. Eu preciso que isso daqui seja menor que 0. E F de menos A vai ser igual a menos A3 mais 3A2 mais 2. Isso tem que ser maior que 0. Caramba, como é que eu lido com isso? 3x2 menos 3A. Aí esse negócio se anula. Ah, peraí. Mas aqui não é A2, é 3A. Aqui é raiz de A, hein? Eu errei aqui, né? Eu olhei assim, como se eu tivesse substituído o A aqui. Então, aqui, na verdade, está tudo errado, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer, isso aqui está certo, é a parte do sinal aqui. Né? Mas aqui é mais ou menos raiz de A. Então, tá legal? Porque a análise aqui, 3x2 menos 3A,
está certa, né? Isso aqui, se o A for igual a zero, isso só se anula em zero. Se o A for menor que zero, isso é sempre positivo. Agora aqui é mais ou menos raiz de A. Então aqui eu tinha que ter feito f de menos raiz de A. Menos raiz de A vai dar menos A raiz de A, isso elevado ao cubo, mais 3A raiz de A, mais 2. Esse tem que ser maior que zero. E f do raiz de A, que dá A raiz de A menos 3A raiz de A mais 2, menor que zero. Aí eu posso justamente tentar essa ideia aqui. Eu faço o maior que zero menos o menor que zero. Faço a diferença, vai dar menos 2A raiz de A mais 6A raiz de A vai ser maior que zero. Não estou explorando, mas de qualquer maneira aqui, esse daqui diz que menos A raiz de A, menos A, quer dizer, menos, me diz que 2A ou que A, na verdade aqui vamos fazer assim, né? 2A, que é A raiz, menos A, 2A raiz de A mais 2. Então, A raiz de A mais 1 é maior que zero. E aqui eu tenho menos A raiz de A mais 1 é menor que zero. Então, eu tenho A raiz de A maior que menos 1 e maior que 1 ao mesmo tempo. Bom, então, estou dizendo que A raiz de A tem que ser maior que 1. A raiz de A maior que 1. É essa conta, né? Quer dizer, em princípio, a única coisa que eu tenho que ter é A maior que 1, que corresponde a 3 soluções reais distintas com a marca a última letra. Cadê? Não estou ainda contente com a minha análise, não, mas não com essa parte aqui está tranquila. Tá? Aqui que eu não fui muito... mas eu acho que sim, né? Quer dizer, essa condição é equivalente a essa. Essa daqui é equivalente a essa. Para eu ter isso e ter isso, eu tenho que ter isso aqui. Então, A maior que 1. Bom, questão 4. Sempre engraçado fazer as derivadas e tal, não sei o que lá, depois se enrolar numa desigualdade de ensino médio. Questão 4. Calcular f de x é dada por uma expressão assim, integral de
seno t dt, só que de seno x até aqui, seno é cosseno t dt. E a pergunta é quem é a f' de x. Bom, tem uma maneira trivial aqui, que não precisa pensar, né? É porque isso aqui é derivada do seno. Então, isso daqui é seno calculado aqui menos seno calculado aqui. Então, é seno de x3 menos seno do seno x. E deriva, né? F' de x é só derivar. Então, aqui é um problema que o computador resolve só aplicando as fórmulas. Aliás, a gente nem precisa do computador aqui, né? A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, então tem a primitiva. A f' deriva aqui, vai dar cosseno de x3 vezes a derivada de x3, que é 3x2, menos cosseno do seno x vezes a derivada. Alguma das opções aqui né? É a letra C, né? Também, vamos ver, se eu colocasse aqui uma função, por exemplo, se eu botasse aqui cosseno de T2, aí você não ia, provavelmente, conseguir achar primitiva. Se eu não me engano, cosseno de T2 é uma função que não tem uma primitiva por funções legais. Aí você ia ter que dizer, pô, peraí, e agora? Aí eu sei o seguinte, ó. Se eu fizer a integral de um A qualquer até x de cosseno de T2 dt, isso aqui for uma g de x, então eu sei que g' de x é igual a cosseno de x2, o outro teorema fundamental do cálculo. Essa função aqui, essa g é uma primitiva dessa. Então a derivada dessa g é isso aqui. Aí eu não sei uma expressão para g, mas eu sei a expressão para g'. Na verdade, eu estou dizendo, olha, se eu estou procurando uma primitiva para essa função, então essa primitiva tem por derivada cosseno de x2. Da mesma forma, olha, se eu fizesse h de x, integral de x até a a derivada aqui é menos esse negócio aqui. É como se eu dissesse assim, se eu tenho a primitiva, ela vai dar ela em A menos ela em X. Digamos que a galinha de x igual a cosseno de x2. Então, isso daqui seria igual a h de A menos h de x. Legal? Se a h grande é uma primitiva dessa daqui, eu calculo essa integral fazendo h de A menos h de x. Então, daria isso aqui. Então, essa função aqui seria isso. Então, a galinha
de x, seria a derivada disso é zero, menos a galinha de x. E a galinha de x é Então, eu poderia escrever isso assim, ó, escolhe um A qualquer aqui. Tá? Você tem aqui o seno x e aqui o x3. Escolhe um A qualquer, pode estar aqui, pode estar no meio. E escreve isso assim, ó, integral de seno x até A de cosseno de T2, dt, mais integral de A até x3 de cosseno de T2, dt. Essa é a minha f. Se eu quiser f', vou começar por essa daqui. Se fosse até x, a derivada era essa. Então, essa função aqui é g de x3, porque a g de x integra de A até x. Se eu botar x3 aqui, é o g de x3. Tá? Então, esse aqui é o g de x3. E essa daqui, se eu integrar de x até A, eu tenho h. Se eu integro de seno x até A, eu tenho h de seno x. Então, a minha f de x é igual a h de seno x mais g de x3. Ou se a derivada de h é a derivada de g, eu tenho também a minha solução aqui. Ó. A galinha é menos cosseno f' de x vai dar a galinha de seno x vezes cosseno x mais g' de x3 vezes 3x2. A galinha de seno x é menos cosseno de seno x ao quadrado, vezes cosseno x. G' de x3 é cosseno de x3 ao quadrado. Então, cosseno de x6. Repara que aqui, no caso que eu dei, bastava calcular a integral, substituindo os limites, calcular a primitiva. Aqui, como eu não tenho a primitiva, eu tenho que passar por essa coisa aqui. Por sorte, eu só escrevi cosseno T. Se eu tivesse escrito cosseno de T2, a questão ia ser bem mais elaborada. Bom, 5. Eu tenho f, eu botei 0 infinito, sim, decrescente. Aqui, peraí, esqueci de botar de 0 infinito e 0 infinito. Então, eu tenho isso aqui, né? Que é uma função que decresce. Ela pode vir do infinito, mas ela decresce. E aí eu olho
para integral de 1 Então, a primeira situação é integral de 1 até infinito. E eu comparo com a série somatório de n igual a 1 a infinito de f de n. Então, aqui eu boto 1, 2, 3, 4, e aí faço comparação que eu já aprendi, que é isso aqui. Se eu fizer f de 1 dá isso, f de 2 dá isso, f de 3 dá isso, e somatório de n igual a 1 a infinito de f de n é maior não sei se é estritamente decrescente ou não, vou botar maior ou igual que a integral de 1 a infinito de f de x dx. Por outro lado, se eu olhar aqui assim, eu tenho que essa integral daqui é mais 1, mais f de 1. Se eu somar f de 1 com essa integral, eu estou maior ou igual que o somatório de n igual a 1 a infinito de f de n. Então, sem só ser, Se essa for finita, essa é finita. Se essa for infinita, essa é infinita. Tá? E reciprocamente, Quer dizer, se essa for finita, essa é finita. Se essa for infinita, essa é infinita. Então, a gente tem integral de 1 a infinito de f de x dx menor que infinito, implica somatório de n igual a 1 infinito de f de n infinito. Essa é a letra A. A letra B é se o somatório de n igual a 1 infinito de f de n for finito, então a integral de 1 a infinito de f de x dx é finita. Aí na letra C e na letra D, eu, em vez de botar isso daqui, eu troco mesma coisa aqui, e aí eu troco para essa daqui, eu troco para somatório de n igual a 21 a infinito finita. Ora, mas se a soma de n a 21 até infinito é finita, então a soma de n igual a 1 a infinito de f de n também é finita. Porque é ela mais 20 números. Esses 20 números, nenhum deles tem o direito de ser infinito. Então, pode ser que os 20 primeiros termos sejam absurdamente grandes, mas vamos dizer, na briga, você vê de você é grande, mas não é 2. Aqui na matemática, você é grande, mas não é infinito. Então, é isso aqui. Tá? Então, também implica que essa integral de 1 a infinito. E na letra D, a gente troca para integral
de 21 até infinito de f de x dx. Bom, se eu fizer a integral de 21 até infinito, né, o que eu tenho é então, essa integral é maior que isso daqui, que é o f de 22. Então, a integral disso daqui é maior ou igual que o somatório de n igual a 22 até infinito de f de n. Então, se essa integral é finita, isso também, vamos dizer, se isso daqui é finito, essa é da hipótese, então isso implica que, que o somatório de n igual a 1 até infinito de f de n também é finito. Então, todas são verdadeiras. Né? Na verdade, aqui é ter entendido esse critério de comparação, que quando você quer olhar, quer colocar a série acima da integral, você bota essa figura daqui para cá. Quando você quer botar a integral acima da série, você desloca para cá e fica com um quadradinho, um retângulozinho aqui sobrando. Mas para examinar se a soma é finita ou infinita, dá no mesmo. Então, na verdade, né, a coisa aqui é que, se você quer comparar essa integral com essa soma, claro, como a função não está definida em zero, você não pode pegar a integral de zero, porque aqui pode ir para infinito. Você pegando um número qualquer aqui. Na verdade, o que você quer saber é como é que esse negócio é lá longe. Então, se você começar essa integral em qualquer número, meio que a história aqui, é essa, né? Vamos dizer, a moral da história. Você tem a função, e aí você começa a integral aqui em qualquer número. Integral de a até infinito de f de x dx. Esse é o parte lá no infinito da integral. Isso pode ser finito ou infinito, a função positiva. E você pode fazer o somatório de n igual a um k qualquer, um nzão qualquer aqui, até infinito de f de n. Se esse for finito, finito ia ser finito. Tá? Então, isso aqui a lição é essa daqui, na verdade. Você começa a se integrar em qualquer ponto A. Começa essa soma em qualquer n. Essa é finita, sei somente se essa é finita. Questão 6 é meio uma pegadinha, né? Quer dizer, 6. F integrável em AB. Então, uma função integrável, ela não precisa ser contínua. Quer dizer, exemplos de F integrável. Aqui o A, aqui o B. Você pode ser bem pior do que isso, mas
pode ter quebras. Não tem problema. Essa quebra aqui não prejudica em nada, né? Se você faz a partição pegando esses pontos aqui, não tem problema. Onde ela é descontínua. Então, primeiro, não precisa ser contínua. Muito menos derivável. A existência, repara, nesse caso daqui, o que acontece? Imagina quem seria a primitiva disso, né? Eu definiria g de x igual a integral de a até x de f. Então, eu vou até x aqui, aí faço essa área aqui. O que acontece? Nesse ponto aqui, ó, quando eu fizer a derivada à direita, vai dar esse valor. Quando eu fizer a derivada à esquerda, vai dar esse aqui. Então, aqui já dá para ver que não necessariamente existe uma primitiva cuja derivada é f em todos os pontos. Quer dizer, essa função aqui, que seria a primitiva, não vai funcionar. E mais, né? Vamos dizer, nesse caso aqui, tudo bem, essa não vai funcionar, mas será que teria outra? Na verdade, dá para... Como esse limite aqui existe, a derivada direita tem que ser esse limite. Como esse limite aqui existe, a derivada tem que ser esse limite. É um resultado, uma consequência do teorema do valor médio um pouco mais delicado. Mas aqui eu acho que dá para entender que é exatamente a situação em que essa f não é contínua, então ela pode não ser derivada de ninguém, pelo menos em alguns pontos. Agora, uma coisa que funciona é o seguinte, quer dizer, se você definir essa g aqui, com certeza a integral de alfa até beta de f vai ser g de beta menos g de alfa, porque eu estou definindo, né? Certo? Eu venho aqui beta, alfa. A integral até beta é o g de beta. A integral até alfa é o g de alfa. A integral até beta menos a integral até alfa é a integral de alfa até beta. Então, isso aqui, sim, é verdade. Então, mesmo, vamos dizer, mesmo a gente, essa g, mesmo ela eventualmente não sendo, não tendo derivada igual a f em todos os pontos, ela é uma função que me dá isso daqui. Bom, então essas são as questões de múltipla escolha. Parte 2. Primeiro problema, a gente tem uma figura esse tamanho daqui, que é O, A, B. E a gente tem um ponto X. Esse ângulo aqui é o alfa. E esse tamanho aqui é X. Então, gosto de contar isso, quer dizer,
um momento importante na história do Brasil foi ganhar a Copa do Mundo de Futebol de 1958. Para nós brasileiros, futebol sempre foi uma coisa super importante, todo mundo se mobilizava, todo mundo podia jogar futebol, pelo menos os homens. Na época, as mulheres não jogavam futebol. Foi um momento em que o Brasil foi campeão de uma coisa que era super importante para nós. Então, nós dissemos, poxa, nós somos bons. Né? E tem um detalhe interessante, que a seleção brasileira de 58 era uma seleção multirracial, realmente. Né? Quer dizer, tinha uns italianos como Bellini, Dino Sani, tinha um cara meio índio, que era o Garrincha, o Vavá também tinha uma coisa assim, tinha o Moacir, o Didi e o Pelé, que eram pretos e tal. E essa seleção era liderada pelo Didi, que era um preto, né, imponente, jogava muito. E o Didi, inclusive, tem uma cena histórica, assim, que na final da Copa do Mundo, o Brasil começou perdendo de 1-0. A Suécia foi lá, fez o gol. Aí alguém pegou a bola lá no fundo da rede, deu para o Didi atravessou o campo, botou a bola debaixo do braço assim, atravessou o campo, foi lá na frente dizendo, não vamos ganhar desses caras. Botou a bola para dar a saída. Entrevistaram ele anos depois, o que você estava pensando naquele momento e tal, porque você que estava entrevistando achava que aquele era um momento épico. E o Didi disse, eu estava pensando na bola para o Garrincha. E realmente ele deu a bola para o Garrincha jogou uma bola na trave, já os suecos já ficaram meio assim. Então, o Didi é um herói nacional, um cara que devia ter uma estátua em alguma praça importante do Rio de Janeiro, afinal ele não era carioca, mas era do Rio de Janeiro. Então eu criei a estátua do Didi, está aqui nesse lugar, né? Sei lá, num pátio, talvez da Praça 15, ou de algum lugar assim. Nessas circunstâncias, quando você tem uma estátua, uma coisa preciosa, né, é usual você ter uma câmera de segurança, uma coisa assim. Ou simplesmente você pensar assim, vamos dizer, pode ser um problema semelhante, que é você estar aqui embaixo, tem um quadro aqui, né, e você vai se colocar aqui em algum lugar e você quer ter o maior ângulo de visão, é a mesma coisa. De qualquer maneira, aqui nosso problema é determinar, na verdade, abstratamente, essa distância x, que para cá seria a mesma coisa, né? Então, nos limitar lá de cá, de tal maneira que esse ângulo alfa seja máximo. E a gente tem essas alturas, né? Essa altura daqui é A e essa daqui é B. Então, com isso, a gente pode expressar o ângulo alfa como diferença de dois ângulos. Né? Você tem esse ângulo daqui, eu vou chamar de beta, e esse ângulo aqui, eu vou chamar de gama. Então, a gente pode dizer, ó, alfa de x é igual a beta de x menos gama de x. Bom, a gente tem, são as tangentes, né? Tangente beta de x é o quê? É b sobre x. Talvez devesse botar cotangente, né? Eu acho que eu vou fazer assim, cotangente beta de x para ficar mais fácil de derivar, porque b sobre x é mais difícil de derivar do que x sobre b. E a cotangente de gama de x é igual a x
sobre B menos A. Então, né, alfa de x é isso daqui. O beta de x é o arco cuja cotangente é beta de x. Cuja cotangente é beta de x, não, é x sobre beta. X sobre B. Menos o arco cuja cotangente é x sobre B menos A. Então, nós temos que derivar arco cotangente. Né? Cotangente x é igual a cosseno x sobre seno x. Então, cotangente minha de x vai dar menos seno quadrado x menos cosseno quadrado x sobre seno quadrado x, que é menos 1 sobre seno quadrado x. Seno, 1 sobre seno é cossecante. Né? 1 sobre seno, né? Que você tem assim, ó, aqui no círculo trigonométrico, você bota... Né? Então, aqui você tem, esse é o ângulo x, aí aqui você tem o seno x. E aqui você tem, então aqui você tem 1, aqui você tem seno x. Aqui você tem 1 e aqui você tem a é isso mesmo, a cotangente. Não, mas aqui, não, aqui na verdade não é o que eu quero, esse cateto, então eu quero isso daqui, né? Esse tamanho daqui, isso daqui é chamada a cossecante x. A secante, né, porque a secante é essa reta aqui que corta o círculo. Então, aqui é a tangente, e daqui até aqui é a secante, daqui até aqui é a cossecante. Então, esse caso aqui é a cossecante x. Tá? Então, pela semelhança dos triângulos, ó, 1 está para seno x, assim como a cossecante x está para 1. Né? Tá, esse ângulo é igual a esse aqui, quer dizer, o ângulo x. Então, o cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isso daqui é também conhecido como menos cossecante quadrado x. Ou, simplesmente, a gente pode deixar assim mesmo. Menos, afinal, o seno é mais simpático. Né? Vamos deixar assim. Então, se eu fizer aqui alfa, então vou só colocar aqui que é a bom, mas eu preciso derivar o arco. Né? Porque se eu tivesse que derivar só o beta, eu tenho que derivar o arco, então a cotangente do arco cotangente x é igual a 1. Tá? Cotangente do arco cuja cotangente. E aqui eu vou precisar do arco cotangente. Né? Então, a derivada
disso daqui vai ser 1 sobre seno quadrado do arco cotangente x vezes a derivada do arco cotangente x' aqui igual a x, igual a 1. Então, eu preciso do seno ao quadrado do arco cuja cotangente é x. Então, se isso daqui é a cotangente, quem é o seno? Bom, eu tenho que aliás, a cotangente é esse daqui. Na verdade, é esse daqui. Esse aqui é a cotangente. O seno é esse daqui. Então, 1 está para a cotangente desse arco, assim como seno está para cosseno. Tá? Quer dizer, esse aqui é o seno, está para o cosseno, assim como 1 está para a cotangente. Bom, quem é a cotangente do arco, cuja cotangente é x, ela é x. Aqui eu vou usar, né, que o cosseno é raiz de 1 menos seno quadrado. Portanto, eu vou tirar o seno. Bom, deixa eu escrever. Tá, deixa eu colocar aqui primeiro, assim, né? A derivada do arco cotangente x, então, é igual ao seno quadrado do arco cuja cotangente é x. Então, eu vou chamar esse arco de y, né? Esse cara daqui vai ser y. Tá? E eu sei que cotangente y é igual a x. Significa que eu sei que cosseno x sobre seno x é igual a x. Repara que, na verdade, eu quero seno quadrado, né? Então, é uma vantagem, né? Porque eu posso escrever aqui cosseno quadrado x sobre seno quadrado x cosseno quadrado, desculpa, y, que é cosseno y sobre seno y. Né? Isso aqui é igual a x. Então, aqui eu tenho 1 menos seno quadrado y sobre seno quadrado y igual a x
Então, eu tenho que x2, né? Aqui. Então, eu tenho 1 sobre seno quadrado y igual a 1 mais x2. Tá? Aqui eu tenho 1 sobre seno quadrado sobre seno quadrado dá 1, com sinal menos aqui, passei para cá. Isso aqui. Então, isso daqui é seno quadrado y é igual a 1 sobre 1 mais x2, mas isso aqui deveria ser. Faltou um x, não? Porque eu estou cabreiro porque eu sei que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. E eu estou achando 1 sobre 1 mais x2 também para o arco cotangente, que é 1 sobre ele. Sinal menos aqui errado, né? Ah, peraí, tem menos. Ah, não, porque era menos aqui, né? Ah, tem um menos aqui. Ó. A derivada cotangente de y é menos 1 sobre o seno quadrado de y. Então, aqui eu queria, na verdade, esse negócio aqui é menos aqui que eu comi. Tá? Então, aqui vai dar menos 1 sobre 1 mais x2. Então, a derivada do arco cotangente x é igual a menos 1 sobre 1 mais x2. Isso, vamos dizer, eu estou fazendo porque eu estou aqui como se eu tivesse sobrevivência na selva. Cair de paraquedas na selva, não tenho fósforo, tenho que ficar esfregando graveto para fazer fogo. Então, em vez de eu olhar na tabela de derivadas, estou deduzindo. Né? Quer dizer, é um exercício de regra da cadeia. Bom, espero que esteja certa a minha fórmula. Só para conferir, porque eu não sei a derivada do arco cotangente de Cor, mas eu sei a derivada do arco tangente. Então, ela é 1 sobre 1 mais x2. Por isso que quando eu achei 1 sobre 1 mais x2, eu disse, não, mas essa é do arco tangente. Aqui faz sentido, né? Ser menos. Bom, digamos que seja isso. Então, agora, eu tenho essa função alfa, eu sei derivar ela, porque eu sei derivar, que é a derivada disso. Tá? Sei derivar isso. Então, sei derivar isso, sei derivar isso. Importante aqui é o seguinte, né? X vai de 0, até posso botar 0 a infinito. Tá? Não tem problema botar o x aqui. Só que eu sei que alfa de 0 é igual a 0. Eu fecho aqui, o ângulo fecha. E se eu mandar o x lá para o infinito, esse ângulo vai fechando, vai tender a 0 também. Então, o limite, quando o x tende para o infinito de alfa de x, é igual a 0 também. Então, eu tenho uma função, né, se eu olhar para a minha função e fizer o gráfico, ela vem de 0, é sempre positiva, é um arco aqui positivo, né? E vai tender a 0 lá no infinito. Ela tem que se anular
e algum x0 aqui. E nesse ponto, alfa' de x0 é igual a zero. Então, o problema passou a ser calcular essa derivada e igualar a zero. Supondo que a minha fórmula esteja certa, né, eu teria aqui, ó, calcular alfa' de x, então é a derivada disso, que é menos 1 sobre 1 mais esse cara daqui, x sobre b ao quadrado, vezes a derivada de x sobre b, vezes 1 sobre b, menos a derivada desse aqui, que agora vai dar mais 1 sobre 1 mais x sobre b menos a ao quadrado, vezes a derivada de x sobre b menos a, que é 1 sobre b menos a. Significa aqui que eu vou ter b menos a sobre b menos a mais x2 b menos a ao quadrado. Tá, aqui eu boto b menos a ao quadrado mais x2 sobre b menos a ao quadrado, corto esse b menos a, passo para cima. Menos b sobre b2 mais x2. E agora tem que igualar isso a zero. Isso aqui Então, eu vou ter que fazer b menos a. Vamos chamar b menos a de c. Vamos chamar b menos a de c. Tá? Quer dizer, esse daqui é mais relevante na nossa história. Né? Então, isso aqui seria c sobre c2 mais x2 menos igual a b então, aqui daria c b2 menos bc2 mais c menos b c menos b x2 igual a zero. Então, x seria igual a raiz quadrada de c menos b. Isso aqui dá bc passou para o outro lado aqui, ficou bc2 c menos b, que seria a raiz de bc. Está bonitinho até o resultado, não sei se está certo. Tá? Mas... Recapitulando, nós temos essa função aqui, que em zero vai dar zero, no infinito vai para zero, então tem um ponto aqui, em algum lugar aqui, esse ângulo é máximo. Ele começa em zero, vai abrindo, abrindo, mas no fim ele está fechando. Então tem um ponto em que ele parou de abrir, começou a fechar, é o ponto de máximo. Então nós temos que expressar esse ângulo como função de x. Então nós olhamos, bom, como função de x eu consigo expressar esse amarelo, esse vermelho, vamos dizer assim, e a diferença entre eles é o meu alfa. Fiz isso. Só que aí apareceu uma função arco cotangente, que eu tive que
deduzir a derivada, porque eu estou no meio da selva sem caixa de fósforo. Tá? E aí foi só dizer, bom, nesse ponto a derivada se anula. Então, calculamos a derivada, olhamos onde ela se anula e deu isso aqui. Claro que sujeito a eu não ter errado na fórmula nessa fórmula daqui e não ter errado contas. Mas a estratégia do problema é essa. Mas o interessante desse problema é o seguinte, é que é um problema, por exemplo, em qualquer museu, você pode ter que resolver esse problema. Ou pelo menos se interessar por resolver esse problema. E ele cai numa função arco cotangente, ou arco tangente. Então não é seno, não é cosseno, não é arco-seno, é arco tangente, arco cotangente, é o que for. Né? Na verdade, né, eu devia ter, pelo menos se eu tivesse... Porque eu usei o arco cotangente para não ter B sobre X aqui. Só que eu não me lembrei do fato de que B sobre X eu sei derivar. E o arco cotangente eu não sabia, mas o arco tangente eu sabia a fórmula de cor. Então, na verdade, eu devia ter privilegiado, eu devia ter feito esse problema assim, né? Arco tangente B sobre X menos arco tangente B menos... Até já colocar o C logo sobre X, fazendo isso aqui. Eu achei raiz de BC. Né? Vamos ver se, nesse caso, como eu sei a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x2, a alfalinha de x seria 1, esse é 1 sobre 1 mais b sobre x ao quadrado, vezes a derivada de b sobre x, que dá menos b sobre x2, mais a derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais c sobre x ao quadrado, vezes a derivada de c sobre x, que daria c sobre x2, o sinal menos já coloquei aqui. Então, aqui daria... Aqui eu ponho x2, corta com esse x2 aqui, daria c sobre c2 mais x2, menos b aparentemente deve dar a mesma coisa, né? C menos B x2, vamos botar isso aqui igual a zero. Então, C x2 menos B x2 mais CB2 menos B C2. O denominador, o numerador seria isso, né? Multiplico aqui por x2 mais B2, multiplico aqui por x2 mais C2, fica com o denominador aqui embaixo, mas o numerador vai ser isso. CX2 mais CB2 menos BX2 menos BC2. Como isso é zero, é o numerador que tem que ser zero. Né? Então, aqui você corta... É interessante, né? Porque se C menos B... É estranho, né? Quer dizer, se C menos B for zero, isso zera, né? O que significa C menos B ser zero? Ah, bom, mas é porque o C menos B... Né? Tá certo? O C menos B não pode ser zero, né? Porque o C é isso e o B é isso. Então, o C menos B ser zero significa que o A é zero. Não teria nada aqui.
Aí o ângulo realmente seria sempre zero nesse caso. Então, C menos B é diferente de zero. Como C menos, isso aqui é BC vezes C menos B, e C menos B é diferente de zero, então eu tenho x2 igual a BC, e dá x igual a raiz de BC mesmo. Isso seria como eu teria feito se eu não tivesse querido evitar essa derivada aqui. Bom, de qualquer maneira, serviu para ver como você deduz a derivada do arco alguma coisa. Atenção, está no horário, então só deu para fazer a primeira questão. Ainda bem que a gente tinha feito a segunda já em separado, né?